Olá amigos e amigas, bem-vindo novamente aqui ao nosso canal. Muito obrigado a você que sempre assiste os nossos vídeos aí. Não esqueça de deixar um joinha. Bom gente, hoje eu vou falar resumidamente sobre um assunto dos mais traumáticos da história da humanidade. Um evento que deixou mais de 10 milhões de mortos e colocou praticamente todos os países da Europa e de diversos continentes em conflito. Eu estou me referindo à Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Para quem não me conhece, eu sou o professor Miguel, sejam todos bem-vindos. Check it. Open. Night. Eu vou falar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial por etapas. Primeiro, vamos entender os antecedentes da guerra. Uma das principais causas que levaram os países a esse conflito foi a chamada corrida imperialista, ou seja, a disputa por domínio de territórios coloniais, especialmente no continente africano. Vejam, a Alemanha e a Itália foram países que se unificaram tardiamente, ou seja, somente no século XIX. Então, quando eles se unificaram, logo eles trataram de competir com os países que já estavam, vamos dizer assim, estabilizados no cenário econômico mundial e também no cenário colonial da época, porque era comum os países ter colônia. Então eles vão disputar esses territórios. Por conta disso, vai ocorrer um grande conflito de interesse com os países que já tinham estabelecido suas colônias. Isso a gente chama de imperialismo. Bom, outro fator muito interessante que contribuiu para isso foi a chamada corrida armamentista. Os países passaram a fortalecer os seus exércitos e preparar-se para qualquer tempo vir a guerra. É o que chamavam de paz armada na época. Além disso, existia um certo revanchismo francês, porque havia a França perdido a Guerra Franco-Prussiana e havia sido humilhada assinando um tratado de rendição em seu próprio território. Bom, o fato que desencadeou a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse fato ocorreu no dia 28 de 6 de 1914. Aliás, sobre esse fato existe uma coincidência, uma curiosidade muito interessante para quem gosta de coincidência. Dizem alguns pesquisadores que a placa do carro em que Francisco Ferdinando estava trafegando naquele dia em que sofreu o atentado, tinha os seguintes números: 11, 11, 18. E foi justamente no dia 11 de 11 de 1918 que terminou a Primeira Guerra. É uma coincidência apenas, lógico, mas é interessante para quem gosta dessas coisas. Então, o assassinato dele foi o estopim para a guerra, ou seja, os países a partir dali começaram uma declaração de guerra em sequência. Formaram-se duas alianças, a chamada Tríplice Aliança ou Aliança e a Entente, que tinha principalmente de um lado a Alemanha e do outro lado a França, a Inglaterra e os países aliados, e mais os Estados Unidos, que vão entrar na guerra um pouco mais na fase final em 1917. No mesmo ano, aliás, que a Rússia vai sair da guerra porque a guerra foi muito ruim para a Rússia, ela saiu absolutamente fracassada. Um fato curioso também que nós temos na Primeira Guerra é que a Itália começou na guerra do lado dos alemães e durante a guerra mudou de lado. Isso é uma coincidência também, um assunto absolutamente interessante. A Primeira Guerra Mundial ela ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras porque os soldados eles lutavam em campo aberto numa verdadeira carnificina e não havia um avanço sequer. Então em 1918, após todo esse desgaste, sem ninguém chegar a lugar algum praticamente, assinou-se ali o Tratado de Rendição. No ano seguinte, vai ser assinado o Tratado de Versalhes, no mesmo lugar em que a França havia assinado a sua rendição, e dessa vez a rendição cabe à Alemanha. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Por conta disso, ela teve a limitação do seu exército poder ter apenas 100 mil soldados, perdeu as suas colônias e ainda teve que pagar pesadas indenizações para os países vencedores. Por conta desse desentendimento é que vai surgir os movimentos nazista e fascista
principalmente o nazismo na Alemanha, que vai reafirmar o espírito alemão, ou seja, os alemães não ficaram nem um pouco satisfeitos com a maneira com que a Primeira Guerra Mundial terminou, especialmente por terem sido considerados culpados. Esses desentendimentos vão levar à Segunda Guerra Mundial alguns anos depois. Muito obrigado para você aí que assistiu esse vídeo, que sempre acompanha o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, porque conhecimento é para ser compartilhado. Isso é apenas um resumo. Se fosse falar com detalhes, levaria muitas horas. Muito obrigado, até a próxima.